A trembolona trata-se do anabolizante mais potente que existe no mercado, meu amigo. Essa substância, ela foi criada para uso veterinário, ou seja, ela não foi criada para o uso de humanos. Ela era utilizada para promover ganho de pesos em bovinos, antes desses animais aí seguirem para os abatedouros. Mas desde 1980, a comercialização aí da trembolona em meio original, ela foi totalmente descontinuada. Porém, nesses intervalos, apareceram aí laboratórios undergrounds que passaram a sintetizar aí o acetato de trembolona injetável, a fim aí de propor a sua utilização para os atletas que assim queriam fazer uso aí desse esteroide anabolizante. Portanto, meu amigo, a trembolona, ela está entre os esteroides anabolizantes mais poderosos já criados e hoje aí é considerado como um anabolizante de maior aumento de performance de atletas, especialmente aí do fisiculturismo. Este é um esteroide aí bastante versátil, do qual aí ele pode ser utilizado tanto em fase de off-season, ou seja, as fases de aumento de massa muscular, quanto em fase de pré-constant, do qual aí é a fase de definição muscular, o chamado cut, sendo aí preferencialmente seu uso nos períodos em que o indivíduo está prezando aí por manter uma maior qualidade muscular. Estruturalmente, a trembolona, ela se parece muito aí com a nandrolona, com a famosa aí decadorabolina. Para se ter uma ideia, meu amigo, a trembolona é 5 vezes mais potente do que a testosterona. Daí você começa, obviamente, a entender o porquê este é um dos esteroides anabolizantes mais fortes e queridos aí dentro do mundo do fisiculturismo. É um esteroide tão forte e poderoso que muitas vezes aí, combinando vários outros esteroides, não se consegue chegar a efeitos nem próximos e tão expressivos como os trazidos aí por ela. Quanto aos benefícios promovidos aí pela trembolona, são vários, meu amigo. A trembolona, como qualquer outro aí, tipo de esteroide anabolizante, ela promove aí um significativo aumento da síntese proteica. E isso resulta em uma recuperação muito mais rápida e também eficiente no aumento aí da massa muscular. Também aí promove melhoras em estruturas como ligamentos e entre outros. E esse aumento aí na síntese proteica também faz com que haja uma melhor retenção de nitrogênio no músculo, contribuindo assim para o ambiente ficar totalmente anabólico. Além da própria aí, síntese proteica, é importante também considerar que a trembolona aumenta aí o aproveitamento de todos aí os macronutrientes da dieta, fazendo com que o corpo os utilize ao invés aí de, por exemplo, estocá-los na forma de gordura corpórea. Entre os primeiros efeitos aí observados com o uso da trembolona é também um aumento expressivo na força do indivíduo, assim como também aí na redução da fadiga. E isso aí muito provavelmente se deve ao aumento da síntese proteica também. Assim como alguns outros aí esteroides, o acetato de trembolona, ele possui a capacidade de aumentar os níveis de IGF-1, do qual aí se trata do fator de crescimento semelhante à insulina, fazendo aí com que aumente ainda mais a síntese proteica e os tecidos musculares aí, eles sejam estimulados ao crescimento, além de melhorar a recuperação de tendões, cartilagens, entre outros. A trembolona também ela possui a capacidade de aumentar o número de células vermelhas, que são, obviamente, aí, as principais responsáveis pela oxigenação sanguínea e pela oxigenação aí dos tecidos, inclusive o tecido muscular. Isso faz não somente com que os treinos aí consigam ser intensificados, mas que a recuperação que ocorre aí por via aeróbia também seja otimizada ao máximo, meu amigo. Um outro efeito aí notável com o uso da trembolona é a redução dos chamados aí hormônios glicocorticoides, como aí o cortisol. Esses hormônios aí, eles são altamente catabólicos para a massa muscular e para o glicogênio, que também é um dos responsáveis pelo volume muscular. Conseguindo assim uma inibição desses hormônios, é possível aí proporcionar um ambiente totalmente anabólico ainda melhor para o corpo. Além disso, níveis elevados aí desses hormônios podem contribuir para o acúmulo de gordura corpórea e sua redução
pode favorecer aqueles que desejam reduzir seu percentual de gordura. Pelo fato da trembolona aí se ligar fortemente ao receptor androgênico, isso faz com que ela estimule a queima de gorduras. Para indivíduos aí que estão em bulk, do qual aí é o aumento de peso, aumento de massa muscular, esse efeito pode ser muito benéfico, pois a trembolona pode auxiliar no controle aí do ganho de gordura, uma vez que isso pode ocorrer facilmente em indivíduos aí com maiores tendências aí para o ganho de peso ou que não estão aí com a sua dieta devidamente adequada. Outros ganhos aí dos quais são promovidos pela trembolona é que normalmente, sendo usada apenas por homens, devido aí ao seu potencial androgênico, a mesma traz ganhos extremamente sólidos e secos. Para que você entenda melhor, basta aí você imaginar que ela te dará a quantidade de ganhos em músculo da nandrolona, ou seja, da decadurabolin, mas esses ganhos são secos e sólidos, como o promovido aí pelo estanozolol. Brincadeira? A trembolona também é capaz de deixar qualquer indivíduo seco, denso e bastante definido, além aí de melhorar grandemente a vascularização, aspecto aí que é um dos mais que se destaca entre seus efeitos aí pretendidos. Normalmente, mesmo após aí terminar o ciclo de trembolona, o indivíduo ainda consegue manter os ganhos de massa magra aí, mas logicamente realizando aí uma boa TPC e obviamente após o ciclo a queima de gordura se torna obviamente menos eficiente. Então, meu amigo, é sempre bom aí rever todo o seu protocolo aí dietético e ajustá-lo aí de acordo com suas necessidades momentâneas. E quando se diz respeito aí de dosagens que devem ser utilizadas nos ciclos aí de trembolona, eu quero deixar bem claro aqui que não é o que eu estou recomendando que você utilize. As dosagens aqui que eu vou passar são relatos de pessoas que utilizaram a trembolona por vários ciclos. O que também não pode deixar de ser ressaltado é que você não deve fazer uso desse hormônio sozinho. Se acaso resolver utilizar a trembolona, contrate, meu amigo, um profissional gabaritado, tanto para que obtenha aí ganhos expressivos de massa muscular, como também, obviamente, para proteger aí a sua saúde. A trembolona, ela é uma droga normalmente utilizada com os estéreis de acetato ou de enantato, sendo aí, obviamente, o acetato uma versão muito mais fácil de você encontrar aí no mercado. E quando usada na forma de acetato, utiliza-se dia sim, dia não, dosagens as quais elas podem variar aí de 50 a 150 miligramas, sendo que doses maiores do que isso podem acarretar sérios efeitos colaterais. Portanto, fique atento. Já no éster aí de enantato, 2 aplicações semanais já são suficientes. Essas aplicações elas devem somar pelo menos 400 a 500 miligramas de enantato de trembolona na semana. Por exemplo, 2 aplicações aí de 250 miligramas. Muitas vezes no bulk prefere-se o éster de enantato para combiná-lo aí com outros anabolizantes de meia-vida um pouco mais longa também, como a nandrolona ou a própria boldenona. Já no cut, preferencialmente aí o éster de acetato é usado a fim de ser combinado com anabolizantes como o estanozolol, o primonolan ou o próprio masteron. O tempo aí de detecção da trembolona ele é em média de 4 a 5 meses, podendo variar aí de indivíduo para indivíduo. Assim, fique alerta, hein? Pessoas as quais passarão por algum tipo aí de exame antidoping deve ficar atento a esse ponto. A trembolona, meu amigo, ela é 5 vezes mais forte do que a testosterona, como eu disse aí anteriormente. Assim, seria uma grande mentira eu dizer para você que ela não irá promover nenhum tipo de efeito colaterais. Meu amigo, a trembolona promove sim efeitos colaterais e são bastante severos, independente aí do seu éster ou de sua procedência. É óbvio, estamos falando aí de que seja uma trembolona original. Entre os efeitos colaterais, os mais comuns da trembolona, nós podemos destacar os efeitos estrogênicos.
A trembolona, ela não aromatiza e não tem a capacidade de ser convertida em estrogênio, do qual aí é o hormônio feminino. Entretanto, meu amigo, ela é uma droga a qual eleva bastante os níveis de progesterona e de prolactina no corpo, e isso pode causar efeitos de aromatização, especialmente aí a ginecomastia. Normalmente aí alguns indivíduos costumam usar redutores de prolactina, como a própria aí, cabergolina. Todavia, sabe-se que esse tipo de remédio ele é um derivado da mesma planta a qual se faz o LSD, portanto, altamente prejudicial para o sistema nervoso central. Com isso, meu amigo, o ideal é sempre você procurar aí manter o controle sobre os níveis de ingestão da trembolona, os quais aí são, obviamente, bastante individuais. Ela também pode causar efeitos androgênicos, meu amigo. Se há um esteroide que realmente possa ser considerado altamente androgênico, esse esteroide é a trembolona. E não é por acaso que ela não é um anabolizante aí recomendado para o uso de mulheres. Os aumentos nos níveis aí androgênicos no corpo, eles podem causar efeitos secundários, como aí o crescimento excessivo de pelos, o engrossamento da voz, o aumento aí de chances de calvície, oleosidade na pele e também acne. Sendo assim, o mais importante é não combiná-la com outras drogas androgênicas e, claro, aí procurar acertar aí as dosagens frente às respostas individuais aí do seu corpo. A trembolona ela também pode causar alguns efeitos no sistema cardiovascular. Esse hormônio ele possui aí um efeito muito expressivo na redução dos níveis de HDL, do qual é o colesterol bom, e no aumento nos níveis de LDL, do qual é o colesterol ruim. E isso tende a piorar caso você tenha aí uma alimentação ruim, hábito de vida ruins, entre outros. Então, o consumo de ômega 3 e de ácidos graxos aí insaturados, de uma maneira geral, um bom consumo de alimentos vegetais, entre outros pontos aí, são de extrema importância. Lembre-se também que devemos considerar aí fatores hereditários, ou seja, pessoas as quais aí possuem históricos de doenças cardiovasculares na família devem ter mais atenção ainda durante o uso da trembolona. A trembolona também ela pode provocar agressividade. A trembolona ela é conhecida, meu amigo, aí, por seus fortes efeitos, inclusive no sistema nervoso central, fazendo aí com que haja, por exemplo, um expressivo aumento na agressividade do indivíduo. Isso varia de indivíduo para indivíduo. A agressão é mais um colateral aí de pessoas que já são agressivas mesmo por natureza, mas a interação com outros aí remédio pode aumentar esse colateral. Se você usa aí, por exemplo, remédios como antidepressivos, também remédios indutores do sono, algum tipo de supressor aí de apetite, entre outros remédios aí, você não deve fazer uso da trembolona. Misturar remédio, os quais têm um efeito direto aí no sistema nervoso central, pode ser muito perigoso e trazer danos irreversíveis ou ainda levar o indivíduo até a própria morte. Portanto, fique atento. Ela também provoca aí efeitos na produção e secreção endógena de testosterona. Sabemos aí que praticamente todos os anabolizantes, eles suprimem aí o eixo HTP, do qual ele está relacionado ao hipotálamo, à glândula pituitária e também testicular. Mesmo a testosterona irá suprimir esse eixo, inibindo a produção de LH e de FSH e o estímulo aí às gônadas. Porém, durante o uso de testosterona, você não observa efeitos colaterais por isso. Somente após o fim do seu uso é que eles aí se mostrarão expressivos. Com a trembolona é um pouco diferente, meu amigo, já que ela irá inibir o eixo HTP durante o uso, pois ela não é uma testosterona e não tem como atuar como esse hormônio aí em seu corpo. Para que isso aí seja evitado, é sempre importante utilizar a trembolona com algum tipo de testosterona e, claro, realizar uma boa TPC para restabelecer aí o mais brevemente possível aí o seu eixo HTP. Ela também pode promover aí alguns efeitos do fígado, a chamada aí hepatocromicetina.
toxicidade. E é bom deixar bem claro que são raros os efeitos relacionados aí ao fígado frente ao uso da trembolona. Portanto, ela não pode ser considerada como sendo altamente hepatotóxica. Entretanto, meu amigo, considere que danos hepáticos existem de qualquer forma, pois nós estamos falando aí de um anabolizante, a qual, claro, será metabolizado no fígado. Não há necessidade de usar aí protetores hepáticos, mas é sempre bom aí ter bons hábitos dietéticos, ingerir aí boas quantidades de água e manter uma boa qualidade de vida. O que também é bom ressaltar, meu amigo, é que a trembolona, aí, diferente de outros esteroides anabolizantes, ela possui efeitos colaterais bastante singulares, dos quais aí inclui ansiedade, sudorese intensa, aumento do mau humor, insônia, agitação, dificuldades aí de concentração. Logicamente isso pode variar de pessoa para pessoa, mas é sempre bom aí se atentar a eles. Vou falar um pouco agora a respeito das contraindicações do uso da trembolona. A trembolona ela não deve ser usada por pessoas com menos de 21 anos de idade. Ela também não deve ser usada por idosos. Outro grupo aí de pessoas que também não deve usar são as gestantes e mães aí que ainda estão amamentando seus filhos. Na verdade, ela não é indicada para nenhuma mulher. Além aí, é claro, de pessoas que possam ter alguma predisposição a doenças como doenças cardiovasculares, cirrose, entre outras. Quando se fala a respeito do uso da trembolona por mulheres, a trembolona, meu amigo, ela é altamente androgênica e isso pode ser um sério problema para mulheres, resultando aí em colaterais como acne, engrossamento da voz, queda de cabelo, redução do tamanho das mamas, deformação da região genital, oleosidade na pele, entre outros. Assim, a trembolona ela não é um esteroide que deve ser usado por mulheres em hipótese alguma. Talvez ela consiga ser mais prejudicial do que a própria testosterona. Portanto, se você é mulher, mantenha-se longe desse anabolizante. E para saber aí se você está adquirindo um produto verdadeiro ou falsificado, é bom ficar atento. Hoje em dia, como você sabe, existem muitos laboratórios aí undergrounds. Eles produzem a trembolona e por isso as falsificações aí são muito comuns de se encontrar aí no mercado. Geralmente você consegue aí perceber a falsificação pela cor do líquido aí do frasco. A cor falsa ela é branca e totalmente transparente. Já a cor original ela é em um tom aí de amarelo, mas também aí com uma certa transparência. Tendo isso em vista, meu amigo, ficará muito mais difícil aí de você comprar uma trembolona falsificada e ter prejuízos aí com a aplicação e os efeitos colaterais. Portanto, meu amigo, sendo conhecido como um dos esteroides anabolizantes mais fortes do mundo, a trembolona, que é 5 vezes mais potente em androgenismo e anabolismo do que a própria testosterona, ela está entre os esteroides mais utilizados, especialmente aí por atletas de fisiculturismo. Isso se deve aos reais ganhos proporcionados por ela com a máxima qualidade e densidade muscular, além de ter a vantagem aí de não aromatizar. Apesar aí de parecer um sonho de consumo aí para qualquer um que deseja aí um físico bom e uma performance incrível, a trembolona pode também apresentar sérios efeitos colaterais, os quais aí jamais devem serem desconsiderados, pois eles podem ser os mais adversos e variáveis possíveis. Também podem ser mutáveis de pessoa aí para pessoa. Portanto, é sempre bom aí se atentar às suas prevenções e cuidados durante aí e após o ciclo com a trembolona. E se acaso optar pelo seu uso, faça mediante ao acompanhamento profissional de uma pessoa gabaritada. E por fim aí é bom ressaltar que esse não é um esteroide o qual deve ser usado aí por mulheres, justamente aí por seus fatores androgênicos, o que resultaria aí em sérios efeitos colaterais. E eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo e também vou deixar esse link no primeiro comentário de um curso online que irá promover uma mudança radical aí no seu corpo. Isso mesmo, meu amigo. Você que não está aí feliz aí
atualmente com o seu shape, você tem tudo para mudar a partir de agora. Esse curso, ele é um dos melhores cursos online de ganhos de massa muscular que existem no mercado. Aborda aí de uma forma bem clara e objetiva sobre dieta para ganho de massa muscular, dieta para definição muscular, treinos avançados, rotinas de treinos, enfim, tudo isso para fazer você ganhar massa muscular magra de qualidade no menor tempo possível. Ele foi elaborado aí por um fisiculturista que é nutricionista. Portanto, o que você irá encontrar nesse curso já foi testado e comprovado que realmente os resultados aparecem, desde que você tenha, obviamente, aí uma disciplina. Então, meu amigo, se você quer ganhar massa muscular de uma forma bem mais rápida, massa muscular de qualidade, acompanhado aí por um profissional, se você quer emagrecer com saúde, a sua chance é agora, que seja você homem, que seja você mulher. Se acaso você se interessar, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Lembrando que esse curso para ganhos de massa muscular, ele serve tanto para homens como para mulheres. E para vocês, um abraço.